Nosso desejo é de hoje e nos próximos 9 domingos pela frente, estudarmos exclusivamente os milagres que o Senhor Jesus realizou e estão registrados nos evangelhos, nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nossa intenção é concluirmos essa série no dia 24 de dezembro, no Natal do Senhor Jesus Cristo, quando então celebraremos o maior de todos os milagres. O Deus eterno rompendo a barreira do cronológico e se tornando finito e habitando como homem entre os homens. O legislador se submetendo à sua própria legislação, em obediência perfeita a ela. Nosso desejo, então, é olharmos para os milagres apresentados nos evangelhos do Novo Testamento, especialmente nos evangelhos narrados ao longo do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e aprendermos que aquilo que é impossível para o homem é plenamente viável e execuível para Deus. Quando nós pensamos em termos de milagres, muitas dúvidas e questionamentos surgem em torno desse assunto, e o principal deles, você certamente já ouviu, ou pensou, ou passou no seu coração, podemos desfrutar nos nossos dias atuais de milagres? Milagres semelhantes aos que aconteceram no primeiro século, lá presente no ministério do Senhor Jesus Cristo? É possível e é viável nos nossos dias de hoje ainda persistirem os famosos dons de sinais e de prodígios? Afinal de contas, há tantos milagres que são apresentados aí fora que nós desconfiamos deles. É verdade, é possível, pastor, é possível, evangelistas, termos a realidade desses milagres presentes hoje, 21 séculos depois, no seio da sua igreja, no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para nós respondermos essa e outras perguntas, nós vamos precisar recorrer a alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender corretamente quais são essas respostas. E eu quero aqui olhar e passear em cima de alguns textos que vão nos ajudar a compreender e a construir uma resposta biblicamente saudável a essas indagações. Portanto, primeiramente eu quero definir com a igreja, à luz do texto de Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, o conceito de milagre. Milagre não tem a ver com aquilo que aí fora está sendo pregado, aquilo que aí fora tem sido levantado e sustentado. Quando nós olhamos no segundo livro de Lucas, que é o livro de Atos, é a continuidade do seu evangelho, no capítulo 19, versículos 11 e 12, nós então iremos encontrar Lucas nos oferecendo uma breve definição de milagres. Opa, conseguiu colocar aí? Estávamos com um probleminha técnico ali. Mas diz assim em Atos 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Diante dessa breve passagem, nós podemos compreender que milagres são obras efetuadas fora do domínio das leis naturais, por pessoas investidas de autoridades provenientes do alto. Portanto, o milagre nunca foi o homem quem realizou. Sempre foi e sempre será Deus.
o grande promotor e realizador desses eventos sobrenaturais ou supranaturais. Infelizmente, quando nós lemos uma passagem como de Atos 19, qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando nós olhamos aí o apóstolo Valdomiro, Santiago, usando lencinhos e entregando, ou melhor, vendendo ele aos seus fiéis, para se associar à sua personalidade, à identidade apostólica de Paulo, isso não é ocasional, e nós não podemos ser ingênuos. Isso é proposital, é intencional, para que aqueles que conhecem minimamente a palavra de Deus, olhem para a pessoa dele e o associem como alguém que tem uma autoridade apostólica como a de Paulo. Mas isso não é verdade. Não são homens nem mulheres de oração que promovem milagres. Não são homens ou mulheres piedosas que têm autoridade para expulsar demônios, para curar doenças incuráveis, para dar expectativa de vidas àqueles que estão desacreditados. É Deus. Atos 19 começa dizendo: Deus, que em alguns momentos realiza sinais de uma forma imediata, ou seja, sem utilizar veículos naturais. Ou às vezes realiza seus sinais e prodígios de uma forma mediada, utilizando veículos humanos. Imediatamente nós podemos lembrar, por exemplo, Deus se revelando a Moisés através de uma sarça que queimava e não se consumia. Não há veículos humanos. Deus diretamente com o homem, se apresentando de uma forma sobrenatural e se revelando a Moisés. Mas também vemos, como Atos 19 nos ensina, que Deus também usa homens, usa mulheres, usa pessoas para promover a sua glória, para exaltar o seu nome e o seu poder, operando então por meio desses indivíduos grandiosos feitos. Agora que nós temos uma breve definição de um milagre bíblico, nós podemos prosseguir respondendo outros questionamentos. Muito bem, agora eu entendi o que é um milagre. É uma ação fora do escopo das leis naturais, é uma ação supranatural, fora das leis da física, ou da química, ou enfim, médica, que Deus às vezes age diretamente, ou às vezes usa homens como veículos das suas bênçãos. Muito bem, entendi agora a definição, mas é possível, pastor Roni, experimentarmos milagres no século 21? É viável a presença de dons, de sinais e prodígios no seio da igreja do século 21? Aí, para respondermos essa pergunta, nós temos que olhar outro texto. Eu quero pedir que você vá comigo em Atos capítulo 2, versículo 43. Quando a igreja acabara de surgir na face da terra, como um segmento que deriva do judaísmo da época, mas que observa no cumprimento do judaísmo, Cristo como o Messias prometido de Israel. E olha aqui que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos ou realizados por intermédio dos apóstolos. Atos 2,43 nos mostra que desde o surgimento da igreja, os dons de sinais e prodígios estavam presentes nela. Era uma marca distintiva desse grupo novo sob a face da terra, chamado igreja. Não há igreja anteriormente a Atos capítulo 2. Mas quando a igreja surge em Atos capítulo 2, ela já surge tendo no seu meio sinais e prodígios sendo realizados pelos apóstolos
apóstolos. Quando nós olhamos o próprio livro de Atos e algumas cartas que os apóstolos escrevem, especialmente Paulo, nós começamos a perceber que com o passar dos anos da igreja na face da terra, esses mesmos sinais que em Atos 2,43 marcavam o início da igreja, começam gradativamente a desaparecer. Esses sinais, de uma forma gradativa, lenta, suave e natural, ele começa a ser retirado do seio da igreja. Parece que Deus propositalmente, na administração dos seus propósitos eternos e soberanos, usou inicialmente os milagres para autenticar e legitimar a existência desse grupo novo chamado igreja. Mas 30, 40 anos depois, que a igreja já estava espalhada por toda a Ásia Menor, e visando alcançar o coração do Império Antigo, o Império de Roma, lá em Roma, parece agora que esses mesmos sinais e prodígios param de estar caracterizando a igreja do primeiro século. Mas pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Simples, nós vamos passear agora por alguns outros textos. Abra comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Olha só o que esse Paulo de Atos 19, que Lucas nos escreve afirmando, cujos aventais e lenços eram capazes, inclusive de expulsar demônios e curar enfermos. Olha agora em 1 Timóteo capítulo 5, 23, o que esse mesmo apóstolo diz agora ao seu filho na fé, Timóteo. Acompanhe comigo a leitura, diz: Timóteo, meu grande filho na fé e amigo, meu irmão em Cristo Jesus, não continues a beber somente água. Usa, portanto, um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Afinal de contas, que pai na fé é esse, que tinha aquela capacidade sobrenatural de Atos 19 e agora se vê incapaz de curar o seu filho na fé? Parece que ao longo do surgimento da igreja e do seu estabelecimento, Deus foi cerceando e retirando gradativamente a capacidade que Ele tinha dado aos apóstolos de realizar sinais e prodígios. Mas não para por aí. Olha comigo agora na segunda carta. Vira algumas páginas da sua Bíblia e vai comigo lá no capítulo 4, versículo 20, da segunda carta de Timóteo. E observa comigo o que Paulo descreve mais ou menos 3 meses antes da sua morte. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que ele escreve em vida, muito próximo à sua morte. E ele escreve assim, narrando o seu diário de bordo, né? Narrando e descrevendo o seu relato de viagens. Olha, Timóteo, eu deixei Erasto em Corinto, está vendo aí, 2 Timóteo 4,20, e quanto a Trófimo, que também era outro companheiro de Paulo, eu o deixei doente em Mileto. Ter o dom de sinais e prodígios é ter a capacidade de realizar sinais a quem você quiser. E agora Paulo, ele não tem mais essa capacidade que ele tinha no início da igreja em Atos 19. A ponto de não só deixar Timóteo doente, talvez uma úlcera ou uma gastrite, mas também deixar Trófimo doente em Mileto. E ainda, se você for comigo na carta de Paulo à igreja de Filipe, capítulo 2, vai lá comigo,
você vai encontrar outro indivíduo que quase morreu. E Paulo não pôde fazer absolutamente nada em prol da cura de Epafrodito, a não ser orar por ele. Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 27, Paulo vai dizer o seguinte àquela igreja: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu de Epafrodito, e não somente dele, mas também de mim, Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja como Paulo sofreu ao ver a enfermidade de alguém que ele amava. Um companheiro de lutas, um cooperador de ministério, um auxiliar em necessidades, tanto da igreja de Filipe, quanto nas suas necessidades missionárias. Portanto, o que nós podemos concluir é que dons de sinais e prodígios, eles não estão mais presentes no seio da igreja. Eles estiveram no início da igreja, para autenticar a mensagem e legitimar a proclamação do Evangelho. E esse grupo novo que estava surgindo na face da terra, chamada igreja. Mas milagres, sim, milagres podem acontecer a todo tempo, a todo instante, mas não há mais pessoas com dons e capacidades de dizer, eu vou curar você, eu vou curar você. Como, por exemplo, em Atos 4, quando Pedro cura aquele indivíduo na porta do templo. Olha, não tem ouro nem prata, mas eu vou te dar algo que é superior a essas coisas. É superior à sua esmola. Levanta, anda, prossegue. Isso é ter o dom de sinais e prodígios. É ter a capacidade de, pelo poder de Deus, curar e realizar milagres. Deliberadamente. Isso nós não temos nos nossos dias. Infelizmente, há uma banalização quando se trata do tema de milagres nos nossos dias. Eu diria que comerciantes mercadologizando milagres. Há indivíduos que, na verdade, são mercenários e não pastores, que, dependendo do valor da sua oferta, oferece uma esperança de cura, ou uma porta de emprego, ou a expulsão de demônios, ou uma infinidade de sinais. Dons de sinais e prodígios cessaram, mas milagres Deus pode realizar a todo tempo, independentemente de mim e de você, porque Ele é soberano. E Deus se alegra e tem prazer em abençoar o seu povo, operando em cada um de nós tudo aquilo que for necessário e redunde para a sua glória. Tendo em vista essa consideração preliminar de milagres, então agora eu quero olhar com os irmãos um milagre no Evangelho de Cristo. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Agora sim nós iremos olhar para aquilo que para o homem é impossível, mas que para Deus é plenamente, perfeitamente execuível. Marcos capítulo 1, quero me concentrar apenas nos versos 40 a 45, quando o Senhor Jesus Cristo, findando o seu primeiro ano de ministério terreno,
quando ele está começando a se tornar popular entre os galileus, ele tem um encontro com o indivíduo leproso. E então, naquele encontro que vai marcar a vida não somente daquele leproso, mas também do Senhor Jesus Cristo em seu ministério, Marcos vai nos descrever exatamente como se deu aquele encontro. E eu quero convidar você a acompanhar comigo Marcos capítulo 1, versos 40 a 45, que diz o seguinte: aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Eu queria chamar a sua atenção nessa breve passagem para 3 atitudes que esse indivíduo teve no encontro dele com Cristo, e uma resposta que Cristo dá, oferece àquele encontro com o leproso. Primeira atitude daquele indivíduo foi ir ao encontro do Senhor Jesus sem ser anunciado. Levítico capítulo 13 e capítulo 14 vai descrever o contexto da lei mosaica de como os indivíduos que eram acometidos de lepra deveriam se relacionar. Em primeiro lugar, aquele indivíduo deveria ficar afastado do convívio social em guetos e aldeias distantes das cidades, para não contaminar com essa doença a pessoas saudáveis. Levítico 13, Levítico 14 vai descrever e narrar isso. Segundo lugar, a lei mosaica dizia que esses indivíduos, se em algum momento da sua vida fossem curados, eles então deveriam apresentar uma oferta e um sacrifício a Deus pela purificação da sua doença, do seu corpo, tendo em vista que somente Deus era capaz de curar um indivíduo que não tinha mais esperança ou expectativa de vida, como eram aqueles indivíduos leprosos. Os costumes judaicos diziam ainda que se um indivíduo leproso fosse a uma cidade, ele deveria ou anunciar a sua proximidade por meio de sinos ou por meio de gritos dizendo: imundo, imundo! Para que todos os indivíduos saudáveis pudessem ter conhecimento que ali estavam se aproximando daquele grupo, daquela região, indivíduos leprosos. Se um indivíduo leproso se aproximasse da cidade sem ser anunciado, ele estava passivo à pena de apedrejamento. Ele poderia morrer como fruto do desrespeito à lei e ao costume judaico. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 1, versículo 40, propositalmente o autor não descreve qualquer anúncio daquele leproso ao se dirigir a Cristo. Parece-nos que o autor de Marcos, o próprio João Marcos, o autor do Evangelho, quer nos dizer que aquele indivíduo foi para tudo ou nada.
Ele não aguentava mais a sua vida e o seu estado. Porque se Cristo não o curasse, certamente ele seria apedrejado por não ter anunciado a sua chegada. E aquele indivíduo nos ensina que quando nós temos problemas, temos dificuldades, temos lutas, ele nos ensina a quem buscar. Devemos buscar Cristo, custe o que custar. Não temos que buscar a Cristo necessariamente sem pagar um alto preço. O preço que esse leproso iria pagar era a sua própria vida. Precisamos ir em direção a Cristo, mesmo que isso nos custe a própria vida. Não era comum indivíduos como esse fazer o que ele fez, mas ele estava disposto a morrer, a perder a sua própria vida, mas não deixar de ter um encontro com Cristo. Aquele encontro era mais importante e essencial do que a sua própria vida. Mas no próprio versículo 40 do capítulo 1, aquele indivíduo vai nos ensinar mais uma grande lição. Ele vai nos dizer que aquele indivíduo roga a Cristo, se lançando ao solo, de joelhos. Talvez para mim e para você que temos saúde, ajoelhar não seja algo tão difícil. Mas imagine para um indivíduo cuja toda a epiderme dele, ou todo o seu corpo físico, toda a sua pele, está em erupção por úlceras, por feridas, em carne viva. Pode parecer que não, mas a atitude desse leproso nos ensina que a postura durante o nosso relacionamento, o nosso encontro com Cristo, até mesmo através de uma oração, como é o caso dele, revela muito do que está presente no nosso coração. Aquele indivíduo poderia perder uma parte do seu corpo por lançar-se ao chão. Alguns pensam que talvez não tenha sido perfeitamente a lepra, como nós conhecemos nos dias de hoje como sendo hanseníase. Alguns podem achar que era uma espécie de um vitiligo ou de algum tipo de irritação cutânea, mas o fato é que o estado desse indivíduo que o levava a uma marginalização do convívio social era algo muito gravoso, muito danoso. Esse indivíduo se ajoelha diante de Cristo e, em uma atitude de humildade e de dependência, ele nos ensina como deve ser a nossa oração. Ele diz: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Precisamos submeter o nosso desejo pessoal à vontade soberana de Cristo. Precisamos apresentar orações mais centradas em Cristo, centradas na vontade de Deus. Cristo é o maior exemplo para nós dessas coisas. Lembram quando Jesus estava no Getsêmani, horas antes da sua própria morte? Ele roga ao Pai dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele morresse na cruz do Calvário como ele morreu, para que hoje eu e você tivéssemos uma oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Precisamos submeter o nosso desejo pessoal
a graciosa soberania de Deus. Vivemos em uma época em que as pessoas parecem ser mais do que nunca na história da raça humana amantes de si mesmo. Vivemos numa época onde a satisfação dos seus próprios desejos pessoais egoístas ocupam a centralidade do coração do homem. E esse leproso nos diz que nós precisamos parar de pensar em nós e pensarmos na vontade de Deus. É legítimo apresentarmos desejos nossos, desejos pessoais, anseios. Não há problema algum nisso. O problema é quando os nossos anseios são colocados diante de Deus, acima da sua própria vontade. E aí Deus não passa mais a ser o rei sobre as nossas vidas. E nós mesmos, nossos desejos, nosso coração, é quem acaba comandando as nossas decisões. O interessante é que Jesus responde à atitude daquele leproso de uma forma incrível, simplesmente formidável. Jesus atende à súplica daquele indivíduo leproso. Só que o texto diz que, motivado por um sentimento cuja raiz remetia às entranhas do próprio Senhor Jesus Cristo, traduzidos como profundamente compadecido, Jesus então atende à súplica daquele homem. E Jesus poderia ter dito àquele homem: olha, a lepra, saia desse corpo. E certamente a lepra iria embora. Mas Jesus não se satisfez em apenas curar. Jesus também evidenciou o seu amor ao tocar naquele leproso. A lei mosaica dizia que eram cerimonialmente impuros, ou se tornavam algumas pessoas que tocavam em defuntos de animais ou defuntos humanos, em corpos, que se relacionasse com leprosos. Tudo isso tornaria um indivíduo cerimonialmente impuro e exigiria dele uma separação do convívio social, um rito de purificação. Mas Jesus disse: eu vou pagar esse preço por esse indivíduo. Meu jovem, eu quero, seja curado. E imediatamente então, naquele mesmo instante, versículo 42, aquele indivíduo ficou purificado. E no versículo 43 e 44, Jesus vai dar uma ordem àquele indivíduo. E a ordem de Jesus é: cumpra a palavra de Deus, aquilo que está presente em Levítico capítulo 14. Vai lá no templo, se apresenta ao sumo sacerdote e oferece o sacrifício que a lei mosaica exige daquele que é purificado. Porque isso servirá de testemunho para o povo, que vai reconhecer que só Deus, dizia a lei, poderia curar um indivíduo leproso. Eu curei o indivíduo leproso, logo Jesus é Deus. E isso vai testificar a respeito da minha messianidade diante dos judeus. Mas aquele leproso, o que ele fez? Certamente o que muitos de nós faríamos também, quando estivéssemos maravilhados com o grandioso feito que Cristo operara na nossa vida. Ele se perdeu em meio à euforia e saiu propagando, testemunhando do milagre que ele havia experimentado. Provavelmente em meio à sua euforia, versículo 45, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de, inclusive,
a comprometer o ministério de Jesus e ter que levar Jesus para o deserto, a lugares distantes, ermos, porque a multidão começou a ir em direção ao Mestre. Sabe o que nós podemos aprender em toda essa história? E o que é curioso ao lermos esse episódio? Que quando Cristo cura aquele leproso, ele oferta àquele indivíduo mais do que somente uma saúde física orgânica. Jesus oferece esperança. Jesus resgata a dignidade e novamente o inclui ao convívio social. Sabe por que isso? Porque leprosos viviam em cavernas no primeiro século. E na primeira metade do século XX, antes de ter todo o desenvolvimento medicamentoso para o tratamento da hanseníase, você deve lembrar, ou pelo menos deve ter ouvido falar, que haviam leprosários, ainda no século XX, para manter excluído do convívio social esses indivíduos acometidos dessa doença. Quando Jesus cura esse indivíduo, ele não só restaura a saúde física dele, mas Jesus também restaura a dignidade. Jesus restaura a esperança daquele homem. Ele finalmente vai poder viver como um ser humano normal na cidade, podendo ir à padaria, ao mercado, ter um trabalho, poder se relacionar, ter um casamento, quem sabe filhos. Jesus oferece muito mais do que tão somente a saúde física. Mas sabe que também deve nos chamar a atenção? Que Jesus, por ser Deus, sabia que mesmo diante da cura, aquele indivíduo iria desobedecê-lo. Jesus não sabia? Jesus não é onisciente? Ele sabia. Mas a graça de Cristo reside exatamente em ouvir e atender as nossas súplicas, mesmo sabendo que nós iremos falhar adiante. Cristo não age em nossas vidas, não nos abençoa condicionalmente. Ele derrama da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu favor, a despeito das nossas falhas. O nome disso é graça. Isso é graça. Ele sabia que esse indivíduo ia propalar a notícia, inclusive a ponto de comprometer o seu ministério temporalmente, ali durante um período. Mas ele não desistiu. Ele ainda assim pagou o preço. E um preço alto, porque ele tocou no leproso, se tornou cerimonialmente impuro e teve que cumprir ele também todo o rito mosaico. As nossas orações devem sempre estar centrada na vontade de Deus. Podemos apresentar os desejos, os nossos anseios, derramar o nosso coração diante de Deus, mas sempre submissos à vontade do Pai. Precisamos ter como centro das nossas vidas e dos nossos corações a vontade de Deus. O Cristo que nos salva, o Cristo que nos redime, é o mesmo Cristo que assegurou àquele leproso justiça e resgatou a dignidade daquele indivíduo.